Acho que vai dar certo. Tá muito bom agora. A imagem melhorou 1000%. É perfeito. Bom, gente, então mais uma vez boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, a todos vocês que fazem, a todos nós que fazemos da Casa Espírita Mensageiros de Luz. É uma honra, né, poder mais uma vez estar aqui com todos, né, e podendo estar compartilhando os parcos conhecimentos que nós somamos nessa caminhada da vida. Para dar início à nossa atividade de hoje, do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem Firmeza e Constância. Rosamélia está dizendo que está dando eco. Realmente, eu também estou sentindo um eco. Nos diz Paulo, na sua carta aos Coríntios, que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. E aí Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é a criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e seus discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para que quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegrias, concórdias e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos. É o oposto lado de quantos se devotam à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus
reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então, meus irmãos, Emmanuel nos traz essa reflexão muito pertinente a nos dizer o seguinte, e até a reforçar aquilo que Tiago escreve na sua epístola. A fé sem obras é morta, não tem sentido. Então, quando Emmanuel faz essa reflexão a partir da carta de Paulo, vai estar nos dizendo o seguinte, é importante que todos nós façamos a nossa prece, as nossas orações, mas que também partamos para a ação. E quantos irmãos, hoje, nesse período em que estamos vivendo, precisam do nosso concurso fraterno? Uma palavra de apoio, de amparo, um familiar que desencarnou pela Covid, ou uma situação mais complicada qualquer, tudo que muitas vezes as pessoas querem apenas um ombro amigo. E aí nos fica a reflexão de Emmanuel a nos indagar, a partir de Jesus, qual tem sido a minha colaboração, a minha doação dos meus braços, da minha ação em prol do próximo. Ou eu tenho ficado apenas nas palavras repetidas e ditas sem qualquer tipo de ação. Para nós pensarmos. Nós teremos agora a nossa prece inicial com o nosso irmão Henrique, e em seguida nós teremos então aberto, né? Quem quiser participar conosco, perguntar, o nosso tema central será a reforma íntima, mas podem ficar à vontade para questionar qualquer coisa dentro da doutrina espírita, obviamente. Certamente nós nem Henrique nem eu sabemos tudo, mas o pouco que soubermos, nós temos a honra de partilhar com todos vocês. Henrique. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ele que é nosso guia, modelo, né? Nosso irmão maior, aquele que esteve entre nós e partilhou conosco tudo aquilo que a doutrina espírita vem a nos trazer, pedindo a ele, através dos seus enviados, dos nossos irmãos espirituais, que possamos nos fortalecer cada vez mais, que possamos estar cada vez mais unidos, que as dificuldades que são pertinentes à caminhada possam ser superadas, que esse momento de dificuldade, que nesse instante os nossos irmãos espirituais possam estar próximos daqueles que cuidam de outras vidas, de outros irmãos, que possam ser amparados e iluminados pela espiritualidade superior, para que possam desenvolver também o seu melhor. Que aqueles irmãos que encontram-se enfermos possam receber do Mestre a luz da cura, né? Que estejamos todos nós voltados para o bem maior da humanidade nesse momento. Que o Mestre Jesus nos abençoe e cuide de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu fechar aqui meu som, porque eu estou ouvindo um eco terrível. O telefone está com um eco terrível. Você está ouvindo, Henrique, esse eco? Para mim aqui não chega tão alto, mas a gente ouve. Uma pequena distorção no final. Ok, gente. Então, nós vamos dar início, então, falando sobre reforma íntima. E o que é reforma íntima, afinal de contas, né? Tem se falado muito sobre reforma íntima e da necessidade que cada um de nós tem de fazê-la. Fala-se bastante de que cada um de nós precisamos, ainda hoje, começar a nossa reforma íntima, mas, afinal de contas, o que é reforma íntima? Qual é a dimensão? E aí, o espírito iluminado, Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo, vai nos trazer em uma obra dela, psicografada por Divaldo Franco, relatos maravilhosos e orientações fantásticas
do que é, para que é, como é, quando é, né? E por que reforma íntima. Então, de algumas, assim, nas pinceladas gerais, a gente pode dizer que o processo de reforma íntima ele parte prioritariamente da necessidade do autoconhecimento, de nós nos conhecermos, de nós nos conhecermos profundamente, nos conhecendo a cada dia, no sentido de que a gente possa, nesse autoconhecer-se, despertar-se para outros horizontes. Rosamélia está dizendo que pode ser 2 aparelhos próximos, ambos na live. Não é aqui em casa, é porque aqui só está só o meu celular. Aqui também não. Alguém está lá na sala, eu estou no quarto. Então, realmente não sei o que está acontecendo. Mas então, esse processo de autoconhecimento, e aí lá naquela, já nos fala a história, lá na antiguidade, lá na Grécia Antiga, está lá naquela pedra lá em Delfos, né? Dizendo que conhece-te a ti mesmo. E quando nos chama a nos conhecermos, é porque a partir do me conhecer, eu consigo me transformar. Eu consigo observar quais são as coisas que eu estou fazendo de maneira equivocada. Né? E de maneira, se eu estou equivocado, então eu percebo que algo está em desacordo com aquilo que o Mestre Jesus nos orienta. Então, reforma íntima é basicamente essa modelagem progressiva da nossa vivência, em todos os sentidos. Né? É a transformação do homem velho, que Jesus falava, né, do vaso velho no vaso novo. É essa transformação, mas ninguém vai nos transformar. Somos nós que precisamos realizar essa transformação. Não, meu Deus, me transforme. Se você não se transformar, Deus não vai interferir no seu livre-arbítrio. Então, é papel nosso, cada um de nós, de autoconhecermos, descobrirmos o vaso velho que somos e nos transformarmos nesse vaso novo de amor e de serviço ao próximo. Henrique? A gente vê, Costa, o quanto é difícil, né, esse processo de autorreforma quando a gente analisa as palavras de Chico a respeito. Né? Chico dizia que tinha conhecimento, né, dos seus defeitos, das suas impurezas e das suas sombras. Né? Ele nos dizia isso. Eu sei tudo aquilo que tenho que modificar. E a única forma que ele encontrou de modificar isso foi o trabalho incessante no bem. Né? Então, a frasezinha, conhece-te a ti mesmo, e as palavrinhas autoconhecimento, elas são de extrema importância nesse processo de automelhoramento. Perfeito. Deixa eu baixar aqui meu som. Eu não estou entendendo o porquê desse eco. Centro Espírita Luz do Caminho RN. Boa noite, seja bem-vindo. Mas aí vem uma segunda pergunta, né? E aí já dando uma sequência nisso que Henrique nos coloca, por que fazer reforma íntima? Qual a importância disso? E Joana vai nos dizer que é um meio de nos libertarmos das nossas imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento. Ou seja, nós somos aquelas pedras brutas mesmo, aquele pedregulho mesmo, bruto, que esconde o rubi, o diamante, a safira mais perfeita, mas que precisa desse burilamento. Né? E aí, esse processo de transformação vai nos conduzindo, né, a aspirações que nos levam ao aprimoramento do espírito. E aí é aquilo que eu, repetindo o que eu disse antes, é a questão de não adianta eu querer que Deus me transforme se eu não me transformo, se eu não me coloco num processo de transformação. Então, por que reforma íntima? Por que eu preciso me reformar? Né? Porque eu ainda sou este diamante bruto, né? Que necessita passar por esse processo de entalhe, de lavagem, de todo o processo de burilamento para efetivamente
ser a expressão da perfeição da criação de Deus. Mas aí, mas Deus é Deus, não pode fazer isso por mim, ou por Henrique, ou por Dia, né? Ou por Rosamélia, por Gioconda. Deus nos dá todas as ferramentas para a nossa transformação. Mas o querer transformar-se é responsabilidade nossa. Senão Deus estaria sendo injusto, porque atuaria de maneira diferente com pessoas diferentes. E Deus é o Deus da justiça, que é igual para todos. A grande dificuldade que nós temos, né, na questão de nos conhecermos, né, de conseguirmos cuidar, aparar os nossos defeitos, né, as arestas, né, das nossas dificuldades. Nós muitas vezes deixamos que determinadas emoções tomem proporções, né, que não deveriam, né? Nós temos também algo que é extremamente interessante, mas que não é produtivo para esse nosso processo de autorreforma, que é nós confundirmos autoconhecimento com personalidade. E é algo que a gente ainda faz muito. Nós confundimos o processo de autoconhecimento, tanto o nosso quanto o do outro, com a personalidade que a pessoa tem, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essas situações, entender que cada um é cada um, né? Que cada um tem a sua personalidade e que o processo de autoconhecimento ele pode acontecer assim mesmo. Verdade verdadeíssima. Não agir por impulso, nos diz Alziene. É uma grande verdade. Mas como não agir por impulso? Desenvolvendo o autoconhecimento. Em geral, a gente está muito mais preocupado em conhecer a vida da vizinha, né? Do colega de trabalho. Meu Deus do céu, fulana! E vamos nos esquecendo de nós mesmos, de vivermos o nós. E ao passo em que a gente está vivendo a vida do outro, como é que ele faz e tudo e tal, nós estamos esquecendo desse processo de auto-reconhecimento. Não, mas eu me conheço. Será que você realmente se conhece? Será? Quantas vezes nós nos colocamos com as pessoas mais angélicas do mundo, mas basta alguém pisar no nosso calo, naquele calo seco do dedo mindinho do pé esquerdo, para a gente soltar a fera, a monstruosa que está dentro de nós. Ah, mas eu não me conhecia, como é que eu não domei essa fera ainda? E aí é onde a gente vai dizer que vamos agindo por impulso, pela necessidade desse autoconhecimento e de autotransformação. E aí, Rosa Amélia nos diz que mais o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, não é tão fácil. É grande verdade. Não é fácil. Mas quem foi que disse que tinha que ser fácil? Né? Porque as coisas fáceis, nós pouco valorizamos. Aquilo que vem muito fácil, nós descartamos, jogamos ali no canto. Sabe? Aquilo que eu não empreendo algum esforço para desenvolver, eu vou menosprezando. É aquela história. Né? Saímos, Henrique e eu, e achamos ali na quadra, ali no centro da cidade, né? Na quadra central, uma nota de R$200. Já com o cachorrinho caramelo, né? Já com a imagem do caramelo. Nós achamos, nós não desenvolvemos nenhum esforço por isso, né? E aí vai ali no canto, vamos tomar uma cerveja, ou seja, fazer um churrasco, e imediatamente vai embora. No entanto, se nós passarmos 3 dias trabalhando lá no calçamento, para calçar uma rua ali que está sem calçamento, né? Ao receber esses mesmos R$200, o nosso olhar será totalmente diferente. Então é nesse sentido que eu digo que aquilo que fácil vem, fácil se perde, fácil se vai. Nós não valorizamos. É da nossa condição de espíritos imperfeitos não valorizarmos aquilo que conquistamos com facilidade. Mas aquilo que nós conquistamos com esforço, com
que nós nos despreendemos em relação a isso, isso nós passamos a valorizar. Então, por isso, o autoconhecimento ele é necessário acontecer todo dia um pouco mais. Né? A cada dia, partir do ponto em que paramos no dia anterior e avançarmos um pouco mais. E um detalhe, gente, não é numa existência que a gente se autoconhece, mas é preciso se autoconhecer dentro dessa existência. Aquilo que é possível conhecer dentro dela é nosso comprometimento de buscar esse conhecimento. E ninguém vai fazer isso, nós. Somos cada um de nós que temos esse papel e esta responsabilidade. Reforma íntima, autoconhecimento, se fosse fácil, nós não faríamos. E não teríamos espíritos em processo de evolução. Porque o conhecer-se significa transformar-se. E esse processo de transformação significa abandonar determinados costumes que nós temos. E a Rosamélia está dizendo, e o que ou como poderíamos fazer isto? Né? Luiz do Caminho está dizendo, como acontece o autoconhecimento quando não se conhece? Kardec, na codificação, quando da codificação, indaga da espiritualidade, se nós teríamos algum parâmetro pelo qual nós poderíamos conduzir esse processo de melhoramento nosso, pelo qual nós poderíamos guiar o nosso existir. E é a resposta mais curta que a espiritualidade nos dá. Jesus. Jesus é o modelo, é o guia, é a orientação, é o farol a iluminar este autoconhecimento. Sempre nos perguntemos, nesta situação, e se fosse Jesus, como ele agiria? Henrique? Com esse seu questionamento, Costa, é muito interessante pelo seguinte, se a gente for pegar por Jesus, qual seria a resposta? Amor. Não é verdade? Por quê? Porque o amor, nessa situação, é acolhimento. Né? Então, se a gente fosse fazer dar um exemplo bem simples, a gente poderia pegar aqui um agricultor, né? Que chegou, plantou sua lavoura e em determinado dia, né, ele chegou lá e a plantinha estava sendo atacada, né, por uma lagarta, né, e esse agricultor, o que ele faz? Ele chega lá chutando tudo? Né? Não, ele cuida da plantinha, ele vai lá, ele limpa, ele tira tudo que está em volta, ele tira o mato, se precisar aguar, ele joga uma água, se precisar adubar, ele vai lá e aduba. Né? Porque nessa situação, na situação da autorreforma, só vale a pena entrar se for pelo amor. Né? Só vale a pena entrar se for dessa forma. Para que a gente possa galgar à frente, tem que ser através do amor. E é basicamente isso que Jesus nos ensina, né? O amor, a vivência do amor. E esse autoconhecimento parte prioritariamente por aprender primeiro a me amar. Se nós formos observar, nós ainda nos amamos muito pouco. Nós ainda nos amamos muito pouco. Nós temos uma tendência à autodestruição, a nos considerarmos a vítima, o coitadinho, o pobrezinho, o mais sofrido, o mais perseguido. O mundo inteiro está contra mim. Nós temos uma tendência a isso. Vencer essa realidade passa pelo autoconhecimento, passa pela reforma íntima. E aí nos fica a Rosamélia perguntou, deixa eu voltar aqui à pergunta de Rosa, mas o autoconhecimento não é tão fácil, como é que poderia fazer isso? Primeiro, Rosa,
fazendo exatamente isso que Henrique está colocando, né? Viver o exemplo, o modelo de Jesus. E aplicar esse modelo ao nosso próximo. Né? Aplicar esse modelo ao nosso próximo. E aí, mas onde é que eu vou fazer essa reforma? Então, eu vou ter que ir lá para o centro, vou ter que ir para a igreja protestante, para a igreja católica, para um templo muçulmano. Pouco importa. Não existe a religião certa ou a religião errada. Até porque o que mais conta não é a religião, é a religiosidade, é o sentimento que nos une. Esse é o que mais importa, é o que mais conta. É isso que nos transforma. Então, eu não preciso estar na igreja ou na casa espírita, ou onde quer que seja, para um local determinado para fazer reforma íntima. Não, a reforma é em mim e não no local. Sou eu que preciso mudar e transformar as minhas atitudes. E quantas vezes nós somos violentos, quantas vezes nós somos maledicentes, quantas vezes nós somos orgulhosos, invejosos, quantas vezes nós fazemos da nossa vida um verdadeiro inferno por estar preocupado com como é que vive o outro e não buscamos conhecer como é que é a minha própria vida. Né? Então, primeiramente, o passo inicial de onde fazer essa reforma íntima é buscar dentro de nós mesmos. E essas transformações vão se refletir depois em todos os campos da nossa existência. No relacionamento com a família, né? Quando a gente começa a se conhecer e a se transformar, a nossa relação com a família se torna muito mais fluídica, muito mais amorosa, muito mais harmoniosa. Né? Porque antes a gente se acha sempre a vítima. Então todo mundo quer bater em mim. E depois você descobre que na realidade era você que ia bater no outro. E quando você transforma essa perspectiva, a relação com a família vai ficando muito mais harmoniosa. É aprender a ceder, por exemplo. Nós temos uma dificuldade enorme para ceder. Né? Mas pouco a pouco nós vamos nos transformando. A relação com os colegas de trabalho, em geral, dependendo do ambiente que a gente trabalha, é bastante conflituoso. Né? Por exemplo, quem trabalha no comércio, por exemplo, um espaço de concorrência, há uma relação muito conflituosa, porque são metas que precisam ser batidas, porque são isso, que são aquilo e tal, e o outro que vai... Isso, em suma, é uma realidade muito complicada. Né? Com os nossos amigos e até com os inimigos. A gente começa a ver o inimigo não como um inimigo, mas como um presente de Deus para a gente se melhorar. Então, onde fazer reforma íntima? Em você. O foco de transformação é você. Não tem que transformar o outro. Transforme-se a você mesmo. Henrique? Nós temos algumas situações que se apresentam para nós no nosso dia a dia que requerem muito cuidado. Né? É sempre aquela coisa da direção e intensidade. Né? Então, muitas vezes a gente percebe que determinadas emoções vêm chegando, muitas vezes a gente percebe que em determinadas situações está sendo arrogante, né? Que a ira está chegando, né? Que a vaidade está se aproximando. Então, é exatamente essa busca que a gente tem que ter. Né? Essa busca, ela é como se nós fôssemos uma bússola, é direção e intensidade. Né? Então, a direção é essa, né? E a intensidade tem que ser essa. Então, se está um pouquinho acima, vamos baixar. Né? Se eu estou percebendo que determinada emoção está chegando para mim com um pouco mais de força do que deveria, eu preciso cuidar disso. Então, a partir daí, eu tô exercitando o meu autoconhecimento. Né? A gente precisa entender que autoconhecimento não é algo que é puramente intelectual. Ninguém nasce com um manualzinho, não. Olha, Costa, deixa eu pegar o teu manual aqui, Costa, que eu vou ver como é que você funciona, e a partir daqui eu vou trabalhar. Não é assim.
Ninguém tem esse poder, ninguém nasce dessa forma. Esse manualzinho não existe, né? E não existe por um motivo muito simples. Nós estamos aqui em aprendizado, né? E esse aprendizado é extremamente necessário. E essas situações, as quais nós vivenciamos, elas se tornam extremamente necessárias, né? É, as nossas energias, né? Nós precisamos das energias, sejam elas quais forem. A gente pode dizer que o ciúme, que determinadas energias são ruins. Não, elas só precisam ser cuidadas, né? Elas só precisam ser dosadas por cada um de nós para que não ultrapassem os seus limites e aí passem a ser um incômodo não só para nós, mas também para com o outro que convive conosco. Porque se a gente consegue controlar as nossas emoções, se a gente consegue colocar essa situação do autoconhecimento em prática, muitas vezes nós vamos conseguir o nosso objetivo e passamos a ser exemplo para o outro que está próximo a gente, que também vai buscar, né? Então a gente precisa desse autocontrole com as emoções. Perfeito, Nito. Luz do Caminho, RN, diz o seguinte: no autoconhecimento, temos como referência Jesus. Mas Jesus era um espírito perfeito. E nós? Olha, Luz do Caminho, foi muito boa a sua pergunta, excelente. Jesus, eu não vou dizer que era, não. Jesus é um espírito perfeito. Mas Jesus já foi imperfeito tanto quanto nós. Deus não criou o espírito Jesus perfeitinho. Não, Jesus evoluiu nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? E fez todo esse trajeto, teve esse processo que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos nos primeiros degraus. Então, quando nós colocamos que Jesus é o modelo, nos traz a seguinte certeza de que nós temos um espírito que viveu as mesmas dificuldades que nós vivemos e que venceu cada uma delas. Ou seja, não é alguém que chega assim e diz: faça isso porque eu estou dizendo que é certo. É alguém que viveu cada um dos seus ensinamentos. Então, Jesus é a nossa referência, é o nosso modelo, porque ele não nasceu espírito perfeito. Deus não cria espíritos perfeitos. Deus nos cria a todos nós espíritos simples e ignorantes. Ignorantes, lógico, no sentido de conhecimento, não é de ser bruto, mas bruto bem que é bruto também. Mas nós nos referimos aqui à questão do conhecimento, sem conhecimento. E pouco a pouco vamos caminhando. Assim também Jesus passou por esse processo, certo? E aí ele nos coloca ainda, deixa eu mandar aqui um abraço para João Miguel, nosso amigo João Neto, está lá em Recife nos acompanhando. Um abraço, meu querido. E aí o Luz do Caminho nos diz: o equilíbrio psíquico que podemos começar a adquirir com os ensinamentos da doutrina espírita pode ser o ponto inicial da reforma íntima? Sim, com certeza. Eu colocava antes que a questão da religião é o que menos importa, né? Mas a doutrina espírita tem um olhar para essa autorresponsabilidade nossa, né? Enquanto outras filosofias, e aqui a gente respeita, claro, com certeza, respeita, mas assim, outras filosofias teológicas colocam o seguinte: algumas dizem o seguinte: não, você vem para cá que a gente lhe garante a salvação, né? Outras têm uma outra perspectiva, um pouquinho diferente, mas transfere para um colegiado, um conjunto de pessoas a responsabilidade com a sua salvação, né? A doutrina espírita vem nos trazer a perspectiva de que a salvação, vou colocar essa salvação aqui entre aspas, né? Esse melhoramento necessariamente passa por nossa decisão, pela tomada de decisão de autotransformação. Ou seja, a salvação nós compreendemos como aquela salvar-se de nós mesmos, das nossas imperfeições, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa inveja, da nossa maldade. Então, é nesse processo de conhecimento e reforma íntima que nós vamos nos transformando, nos melhorando e, consequentemente,
chegamos a um processo de espíritos conhecedores. E como conhecedores, nós nos transformamos. Se assim não o é, lógico, nós conquistamos também para nós as consequências dessa escolha equivocada. Né? Mas isso é porque Deus gosta de castigar o povo? Não, Deus não castiga ninguém. Nós nos colocamos em situações que nos levam a situações mais vexatórias, mais desagradáveis e tal. Está certo, Lúcio do Caminho. Então, Jesus não é esse espírito que nasceu perfeitinho. Jesus é o espírito perfeito? Sim, hoje é. Quando veio à Terra, sim, Jesus é o espírito perfeito. Mas Jesus foi criado simples e ignorante como qualquer outro espírito. Deus não faz diferença entre os seus filhos. Somos todos filhos desse Deus harmonioso, maravilhoso e de amor. E aí nos leva a pensar quando eu devo fazer essa reforma íntima? Quando é que eu começo? E eu lhe digo, comece já, comece agora. Não há por que esperar. O tempo vai passando e todos os minutos são preciosos para essas conquistas. As conquistas que nós precisamos fazer no nosso íntimo. Né? Então, o momento de fazer reforma íntima não é igual a dieta, né? A dieta, segunda-feira eu começo. Aí chega a segunda-feira, tem aquela macarronada, meu amigo, que... não, mas segunda-feira eu começo. Não, reforma íntima vai começar agora. Mudar atitudes, mudar ações, transformar-se em pessoa melhor a partir do modelo de Jesus. Nós temos tanta força, né, Costa? Nós muitas vezes causamos tanto impacto, né? E muitas vezes a gente usa isso de forma equivocada, né? Quando nós poderíamos estar auxiliando ao outro, né? Trabalhando isso como parte da nossa reforma, né? A gente acaba usando isso, né? De forma equivocada para atingir o outro, né? Para causar dano ao outro. Né? E acabamos por atrapalhar o processo, tanto nosso quanto deles. Né? Porque a partir do momento que é aquela questão da ofensa, né? Você ofende, fica o ofensor e o ofendido, e você acaba por atrasar o processo. Né? São situações que aos poucos vão minando esse auto-melhoramento. Né? E se a gente não cuida, se a gente não começa a perceber que a nossa volta acontece em situações todos os dias que podem nos levar a isso, né? Porque nós somos seres humanos em processo de evolução ainda muito distantes desse autocontrole que nos é necessário, né? Se a gente não começa a perceber que tudo isso que está à nossa volta e que acontece diariamente pode nos levar a isso, e se nós não passarmos a ter um autocontrole maior sobre isso, a gente acaba por causar esse dano, tanto para nós como para o outro. Perfeito. E aí, Rosa havia perguntado como fazer, né? E, logicamente, também tinha feito uma fala nesse sentido. Se a doutrina espírita, os conceitos da doutrina espírita nos auxilia nesse processo de transformação. E aí, como fazer reforma íntima? Né? E quando nós decidimos, olha, a partir de hoje eu vou ser alguém melhor, tomamos a decisão, essa decisão de autotransformação, um dos primeiros passos, e todas as casas espíritas ofertam, pelo menos a grande maioria oferta, né? Entre num grupo de estudos, um grupo sistematizado de estudos. Né? Por que a gente insiste tanto nessa necessidade de se estudar? Porque conhecimento se conhece estudando. Conhecimento não cai do céu. Do céu só cai chuva e de vez em quando avião. Conhecimento você tem que buscar. É um trabalho de garimpo. Né? Nós temos muita gente que se recusa a estudar. Eu já sei de tudo. E aí, ao dizer isso, eu já sei de tudo, revela que o orgulho está lá em cima, cegando essa pessoa
a enxergar a sua necessidade de autoconhecimento. Né? Quantas pessoas nós vimos, né, que se negam a estar num processo de estudo, a estar num grupo organizado, de maneira organizada, conhecendo cada coisa. A doutrina espírita traz essa proposta do conhecimento a partir do estudo sistematizado. Né? Nós pegamos, sem falar nas outras obras, pegamos só o Pentateuco Kardeciano, que são os 5 livros que compõem a codificação. Nós pegamos o Livro dos Espíritos, e ali você tem conhecimento em todas as áreas da humanidade. Da história, da física, da literatura, da química, da biologia, e assim por diante, da matemática e assim por diante. Há conhecimentos em todas as áreas. Você vai, por exemplo, para o Evangelho, você vai aprender a amar. Porque nós ainda não sabemos amar. Quando a gente fala de amor, não, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos. E talvez meus irmãos. Acho que minha esposa também. Né? Nós ainda pensamos nesse amor de posse, de nos sentirmos proprietários do outro. Mas o amor que Jesus nos propõe, e que a doutrina espírita nos esclarece, é o amor fraterno, é o amor de todos, indistintamente. Preto, branco, roxo, encarnado, índio, negro, mameluco, branco, asiático, africano, pouco importa. Esquimó, por aí afora. Decidi que eu quero ser um espírito melhor. Vou fazer isso a partir da doutrina espírita. Procure um grupo, uma casa que tenha um grupo de estudo sistematizado, e certamente você será muito bem acolhido. Né? Que o objetivo central é exatamente esse, o aperfeiçoamento moral. Com a orientação dos dirigentes da casa, um regime disciplinar, e aí é muito interessante isso, a casa espírita ela tem um regime disciplinar. É um quartel? Não, não é um quartel, de jeito nenhum. Mas as coisas precisam acontecer de maneira organizada. Né? E nós, espíritas, prezamos muito por isso. Né? Para que as coisas não tomem outros rumos que faça com que o aperfeiçoamento que já foi conquistado por alguns não seja jogado por terra por outros. Então, é um processo de aperfeiçoamento constante e de maneira progressiva. Né? Quanto maior o nosso entusiasmo e a nossa decisão de sermos espíritos melhores, certamente a nossa transformação mais rápida acontecerá. A reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco e busquemos viver coerentemente com os ensinamentos de Jesus, ela acontece de uma maneira muito natural. E você vai percebendo quando você para assim e olha para trás, você começa a se enxergar atrás, pensa aí, você 2 anos, 3 anos atrás, como é que eu era, como é que eu sou hoje? Eu sou exemplo vivo disso. Tenho dezenas, centenas de exemplos que eu poderia dizer de quanto transformação houve. A pessoa não está conosco, eu vou citar o nome dele, né? Porque é uma pessoa que faz questão de dizer o quanto a doutrina espírita contribuiu para o seu melhoramento. Né? E que é um irmão nosso, não está aqui para ele, eu vou tomar liberdade de citar, por exemplo, Cacau, o quanto ele se sente orgulhoso em dizer o quanto a doutrina espírita lhe ajudou a ser o Cacau melhor de hoje. Henrique? Pegando esse gancho aí de Cacau, uma das obras que ele leu, né, foi exatamente Reforma Íntima. Né? Agora, a pergunta que fica é, você já imaginou se Cacau tivesse lido Reforma Íntima e não tivesse colocado nada do que ele aprendeu em prática? Né? Talvez hoje ele fosse um senhor intelectual em Reforma Íntima, mas que, na verdade, aquilo ali para ele não teria servido de nada. Né? Porque a casa espírita em si é um dos locais onde a gente consegue isso. Né? Onde a gente consegue esse apoio, esse aporte para esse auto-melhoramento. Porque a partir do momento que você estuda, você entende o que a doutrina espírita tem para te oferecer,
né, as coisas elas se tornam um pouco mais claras, porque a dificuldade ela vai existir sempre, faz parte da caminhada, né? Somos espíritos imperfeitos, buscando algo de melhor. Então, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, elas estão ali por uma necessidade nossa. Mas a casa espírita, através dessa parte de estudo, ela oferece para as pessoas que buscam a oportunidade do conhecimento de como fazer, por onde começar. Perfeito. E é interessante, quando nós estamos falando sobre a questão da lei do progresso. Deixa eu baixar aqui. Da lei do progresso, porque, assim, e foi muito bom o exemplo que você colocou, que muitas vezes nós nos desenvolvemos intelectualmente, fantástico, né? Consumimos livros, temos uma inteligência, um QI que não é o QI, mas é o quociente de inteligência altíssimo, mas a nossa percepção moral ainda sabe, lá embaixo, a gente ainda gosta de dar pernada no outro, ainda gosta da história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o estudo sistematizado que é ofertado na casa espírita nos leva a esse processo de compreensão para que a gente alie conhecimento do intelectual a conhecimento moral. E quando nós conseguimos alinhar esses dois tipos de conhecimento, é como se nós conquistássemos duas asas, né? A asa da intelectualidade, a asa da moralidade. Se você desenvolve só essa, você não vai conseguir voar. Você vai estar capenga. Mas quando você equilibra intelectualidade e moralidade, você está em franco processo de voo para o melhoramento, para ser melhor. Como o Henrique disse, dificuldades sempre vão existir. E graças a Deus que elas existem. Porque são as dificuldades que nos motivam a cada vez mais buscar e ir em frente. Assim, meus queridos irmãos, reforma íntima é esse processo que cada um de nós deve assumir como farol da nossa existência. Ou nós estamos esperando que a sua próxima existência para resolver as questões que precisamos resolver hoje, a nossa conta vai aumentar. A gente vai ter as questões da existência posterior e as dessa para ainda resolver. Comecemos a nos transformar agora. E nos dias de luz do caminho, cada um no seu tempo e aproveitando as oportunidades de ver com os olhos da alma. Foi o caso do nosso irmão Cacau. É verdade, né? Agora, mas eu digo a coisa, ele buscou. Ele tomou a decisão de ser melhor. Ele poderia ter lido, e não ter aproveitado, não ter vivido o que ele leu. Não, ele tomou a decisão de ser melhor. Né? Meus irmãos, nós estamos chegando ao final, né, do nosso encontro. Pois não, Henrique? Não, pode continuar. Nós estamos chegando ao final do nosso encontro, já agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, né? Nosso carinho. Esse vídeo vai estar disponível no Instagram da Casa Espírita, do Mensageiros _12, certo? Vai estar disponível também no canal Espiritismo Além Fronteiras, certo? Então, fique à vontade, quem quiser rever outra vez ou compartilhar com amigos, sintam-se à vontade, certo? Nosso carinho, nosso melhor, muito obrigado à direção da casa, e a Rosamélia, o Zilda e todos os que fazem a Casa Espírita Mensageiros de Luz. Grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe. Pedimos ao nosso irmão Henrique para fazer a nossa prece de encerramento e desde já agradecer a presença de todos e convidá-los para no próximo sábado estarmos aqui com outro palestrante, com outra pessoa, trazendo o ensinamento, a palavra, a interpretação do amor de Jesus, do amor do Cristo. Antes da nossa prece, né, eu queria dizer para vocês o seguinte, se vocês acham que é importante reforma íntima, a hora é agora.
você não tem que esperar mais nada. Se você tem dificuldade em saber por onde começar, comece pelo estudo. Se tem dificuldade em saber como fazê-lo, tome Jesus, por exemplo. Não há como errar. Né? Então, que cada um de nós possa, a partir de agora, se for o caso, começar esse processo, que é de extrema importância para o nosso caminhar, né, em direção a algo melhor. Que Jesus possa ser verdadeiramente esse guia e modelo para cada um de nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Ele que nos dê força para as batalhas que se iniciam com a semana que adentra, que os nossos irmãos da espiritualidade possam se fazer presentes junto a nós, a nos orientar, a nos auxiliar na caminhada, que estejamos cada vez mais fortes, mais firmes e mais focados na prática do bem, no autoconhecimento, no aprendizado daquilo que a doutrina tem para nos oferecer. Que Jesus esteja conosco sempre e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço a todos e até a próxima semana. Sejam sempre bem-vindos à Casa Espírita Mensageiros de Luz. Abraço a todos.